Oi, gente! Seja bem-vindo aqui no canal e estamos na série de ensinamentos para a vida. E hoje nós vamos falar sobre Provérbios 15. E o que Provérbios 15 traz de ensinamento? Trouxe de ensinamento para a minha vida. Como eu já venho falado, cada versículo traz algum ensinamento. Então eu vou falar de alguns e eu espero que você vá aí na sua Bíblia, leia, releia e veja o que Deus quer falar para você, o que Ele quer te ensinar. Então esse é o objetivo, que você venha aqui e tenha essa intimidade de ir para a palavra de Deus e de colocá-la em prática. Cada vez que você passar por uma situação, você pensar no versículo e dizer, não, dessa vez eu vou fazer diferente. Porque eu sei que é muito desafiador, às vezes na primeira vez a gente não conseguir fazer, por mais que a gente leia, por mais que a gente queira aplicar na nossa vida, é um pouco desafiador. Mas não desiste, tá? Vai lá, coloca em prática. Se não foi na primeira vez, da outra você vai e coloca também isso em prática na sua vida, que é o mais importante. No 15, no primeiro versículo, ele diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Ele vem falar muito aqui também ainda da língua, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente conduz a nossa vida. Eu vejo esse primeiro versículo aqui, eu me vi muito nele há anos atrás, onde eu tinha que responder na hora, tinha que responder do mesmo jeito que a pessoa estava me respondendo, Se ela respondia com um tom mais alto, eu aumentava a minha voz também. Então tinha aquele negócio de devolver. Então, esse é um versículo que traz muita sabedoria da gente saber que quando uma pessoa fala ríspida com você, fala grosso, fala alto, quanto mais você falar mais calmo, quanto mais você falar mais baixo e quanto mais você falar com calma, isso vai fazer com que a pessoa não se ire mais, Não desperta mais ainda a ira naquela pessoa. E muitas vezes, gente, a gente tem que entender que o que o outro está falando, o que o outro às vezes está soltando, é falando dele mesmo. Muitas coisas não é falando de você, entendeu? Não tem nada a ver com você. Porque, como eu já disse, pessoas feridas ferem outras pessoas. Então é algo que não está resolvido dentro da sua vida. Se você está falando desse jeito, ríspido com uma pessoa também, é porque algo dentro de você não está resolvido. Algo dentro de você precisa resolver. Uma coisa que eu também falo bastante é que quando algo que alguma pessoa te falou, isso te machucou, te feriu ou te causou algum incômodo, procure dentro de você, porque não está dentro da outra pessoa. Está dentro de você. Todas as vezes que uma pessoa fala algo e isso mexeu com você, procure saber, remexa aí dentro de você, veja o que algo aconteceu dentro de você, qual experiência você passou parecida com essa. Quando foi que alguém te chamou, alguém do teu passado ou na tua infância falou com você desse jeito? Porque não tem nada a ver com o que o outro diz sobre você, e sim com o que você acredita que você é. E isso é muito importante, a gente saber lidar com as nossas emoções. Para mim, esse primeiro versículo aqui é puramente emocional. É puramente a gente saber lidar com as nossas emoções. A resposta calma desvia a fúria. Então, responde com calma ou fica calado, que aquilo vai acabar. Agora, se você responder rápido, ríspido, vai despertar mais ira, vai despertar mais raiva e aquela pessoa vai soltar muito mais coisas que ela nem quer soltar,
Quanto mais ela está ferida, mais coisas ela vai soltar para te machucar, para tentar te machucar. Mas você que procura seu autoconhecimento, inteligência emocional, procura entender suas emoções, isso não vai te atingir. E você, na hora que aquela pessoa falar, você vai saber responder com calma. Você vai saber estar lidando com as suas emoções. Porque o que mais estraga a vida de um ser humano é o emocional dele. Você pode ser inteligente, você pode ser culto, você pode ser o que for, mas se o seu emocional tiver desequilibrado, não tiver alinhado, você não saber por que está sentindo aquilo, por que eu senti raiva, por que eu senti tristeza. Começa a fazer pergunta para você mesmo, para você começar a se entender. No lugar de estar jogando isso, vomitando no outro. Se resolva. E a palavra de Deus vem nos dar esse ensinamento. No 4 ele fala, o falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. No 7, as palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Então, gente, olha como isso é sábio. Muitas vezes a gente quer estar certo toda hora, a gente quer falar de todo jeito, né? Ao longo da palavra de Deus, ele orienta muito a gente tomar cuidado com o uso da nossa boca, das nossas palavras, devemos prestar atenção nas nossas palavras, nunca devemos dizer coisas que levaram as pessoas a desistir, não devemos nos polir também mutuamente com palavras negativas que saiam de nossos lábios. A gente mesmo às vezes fala coisas negativas de nós mesmos. Nós somos o que a gente fala da gente. E eu vou refletir sobre isso. Então, a gente ter calma na hora de falar com cuidado, com amor, né? Com amor às pessoas, demonstra esse amor através de palavras. E isso é um exercício, não vai ser de uma hora para outra. Mas primeiro, para você conseguir ter essa resposta com calma, para desviar a fúria, você tem que entender você. Saber por que aquilo te tira do sério. Saber por que aquilo está te causando tristeza. Saber por que aquilo te causou incômodo, raiva e ativou aquilo em você. Isso é o mais importante. Não tem nada a ver com a outra pessoa. Tem tudo a ver com a gente. E aí no 13 ele fala assim, a alegria do coração transparece o rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Então, gente, a gente às vezes tem esse coração angustiado, a gente tem esse mau humor dentro da gente, né? A gente está diante de muitas notícias, de muitas coisas ruins, e a gente vai se imbuindo disso e vai se angustiando. Lá no final também de Provérbios 15, ele fala um pouco sobre isso. Um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Contribui para o nosso bem-estar as boas notícias. E muitas vezes a gente já acorda olhando o jornal, olhando mal notícia. Não vai fazer bem para você. Você não vai perceber, mas você vai se tornar uma pessoa mal-humorada. É muito fácil a gente descobrir uma pessoa mal-humorada, é só a gente olhar para a cara dessa pessoa, né? Você vai identificar. E como falou aqui, a alegria do coração transparece ao rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Então você vai ficar com essa cara ruim, essa cara mal-humorada, e ninguém, né, gente, merece o mau humor de ninguém. Então cada um tem que se responsabilizar, né? Ninguém precisa tolerar o seu mau humor. Então, a primeira característica de um mal-humorado é a expressão facial de ranzinza, fechado. E você vai se imbuindo só dessas notícias ruins, vai se imbuindo de crenças ruins, e aí você vai se tornando essa pessoa mal-humorada. Como é chato ficar perto, né, gente?
de uma pessoa mal-humorada. Reclama o tempo todo, reclama das pessoas, reclama do dia, reclama do sol, reclama da chuva. Tudo ao seu redor precisa estar perfeitamente de acordo, alinhado à sua vontade. Caso contrário, as pessoas serão obrigadas a te aguentar. Não é verdade? É exatamente por isso que você fica mal-humorado. Exatamente porque você escuta essas más notícias, exatamente porque você não sabe resolver os seus problemas, né? Você não sabe resolver a sua vida, e aí você desconta nos outros sua frustração consigo mesma. É como eu falei, tem tudo a ver com a gente. A raiz do mau humor é simples de ser resolvida. Resolva seus problemas dentro de você. Resolva a sua vida, resolva suas emoções, resolva o seu passado, resolva as suas angústias, suas mágoas, seus ressentimentos. E aí, no 16 vem dizendo, é melhor ter pouco, fala de vários ensinamentos, né? É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com a inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Quantas famílias estão fartas, cheias de coisas, cheias de riquezas, mas dentro de casa só tem ódio, não tem amor, não tem companheirismo, não tem conexão, estão totalmente desconectados, sem carinho, sem atenção. Quantas pessoas e quantas famílias estão vivendo isso hoje? Onde o simples traria mais amor, mais carinho, mais alegria, mais felicidade dentro da sua casa. E aí vem no final aqui, como eu falei, né? E dos versículos também muito forte que fala é: o Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Gente, o orgulho faz a gente perder muitas coisas. O orgulho faz a gente olhar só para nós mesmos, no sentido de não querer ter compaixão com o outro, não querer ter empatia com o outro. Mas a partir do momento que você se resolve, que não vive com esse orgulho, que não vive com esse ego, você consegue viver coisas diferenciadas na sua vida. Você consegue viver momentos de felicidade, você consegue dar passos à frente. Você consegue viver livre, você consegue cuidar da sua vida e você consegue fazer as outras pessoas que estão ao seu redor mais felizes. Com o orgulho você não vai chegar a lugar nenhum. Você sempre vai estar estagnado, sempre vai estar parado. E eu termino esse vídeo dizendo do versículo 30. Um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Eu desejo para você boas notícias. Eu desejo que o seu dia venha repleto de notícias maravilhosas e que você também seja canal de boas notícias às pessoas, para a vida delas, para o trabalho, para a família. Que você seja esse canal também de boas notícias e que comece a filtrar também para a sua vida essas boas notícias para que você não fique essa pessoa mal-humorada. Um beijão para vocês e até amanhã.